O Yoshida e a Kiga se uniram para acabar com Chainsaw Man, ou eles fizeram uma aliança para acabar com o grande medo que virá para a Terra? Questionamentos ficam no capítulo 132 de Chainsaw Man, porque o Denji foi preso, separado de Mitaka Asa e separado também de Nayuta. Resta saber qual o plano desses dois personagens e se eles acabaram se unindo ou então eles vão começar a guerrear. Vem aqui junto com o Mano Joe conferir esse capítulo inteiro, porque tem algumas coisas bem interessantes sobre ele. Bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, capítulo 132. E gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa parte de mistério de Chainsaw Man começa a me interessar cada vez mais. Eu fico confuso ali sobre a Kiga, o Yoshida, o que eles querem com o Mitaka Asa, qual o plano deles, será que eles se aliaram depois daquela conversa? E nós vamos teorizar tudo isso aqui nesse vídeo, por isso sempre fique até o final, pra gente conferir tudo junto, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like aí embaixo, para todos os que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E vamos lá, o nosso capítulo, olha só como ele vai iniciar. A Nayuta tá na escola, e lá na escola ela tá no momento lá do lanche, comendo junto com a galera, e ela, como é o demônio do controle e gosta de mandar em todas as outras pessoas, pede até mesmo para que seus coleguinhas entreguem as suas sobremesas. E é aí que, em uma conversa das crianças, elas começam a se perguntar sobre algumas outras pessoas, que tá faltando gente na escola e tudo, e parece que algumas estão se mudando de Tóquio graças às grandes destruições que aconteceram, até mesmo porque o demônio da queda acabou aparecendo, tirou prédio do lugar, mexeu com todo o Japão, e além disso tiveram várias pessoas que acabaram morrendo lá em Tóquio. O interessante disso tudo é que isso acontece desde o começo de Chainsaw Man. Desde o começo, os demônios, eles vão pra Terra, eles começam a destruir as coisas, e a gente sabe que a cada batalha que o Chainsaw Man enfrentava algum demônio, saía destruindo prédio à torta e à direita. Várias pessoas devem ter morrido nesse processo, e como a maioria dos demônios parece ficar normalmente na cidade grande, que é onde tem uma população maior, faz até sentido pela quantidade de pessoas e do quanto elas devem alimentar os demônios com seus medos, mas isso faz também com que as pessoas criem um certo medo, até porque depois da aparição do demônio da queda, a segurança pública teria que tomar algumas medidas. Medidas essas que parece que vão ser tomadas aqui já nesse capítulo. Porque enquanto a Nayuta está comendo, ela percebe uma certa movimentação, uns caras entram lá na escola, uns caras que parecem do exército, apontam as suas armas diretamente para a Nayuta, que fica mega assustada, e não sei se ali ela vai começar um embate com esses caras, e talvez o objetivo por trás disso seja o quê? A segurança pública querendo botar medo na Kiga, no demônio do controle, entre os outros demônios ali que fazem parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E por que eu digo isso? Porque o Yoshida queria subornar a Kiga. Agora, se ele não conseguiu subornar ela, qual seria a contramedida? Bom, a contramedida seria ameaçá-los de alguma forma, fazendo com que eles não tivessem paz naquele mundo. E sem paz, eles não teriam comida. E sem comida, os seus objetivos não seriam atingidos. Até porque o demônio da fome tem o objetivo de ter pizza e os lanches e tudo mais. Mas isso tudo aqui é apenas uma possibilidade. Porque logo a seguir, nós passamos para uma cena de Mitaka Asa tendo aquele mesmo sonho lá de trás, quando ela estava andando em cima das galinhas mortas e tudo. E talvez essas galinhas mortas sejam as pessoas que, por onde quer que Mitaka Asa passe, ela acaba, entre aspas, matando elas. Porque todas as pessoas que se aproximam dela acabam de uma forma ou de outra morrendo. É como se ela fosse a culpada, ela trouxesse o azar para aquele local ou trouxesse diretamente a tragédia. Porque quem estava atrás de Mitaka Asa? O demônio da queda, que fez toda essa destruição. Então ela é uma pessoa importante e parece se considerar uma pessoa culpada, e por isso esses sonhos. Porque conforme ela continua andando naqueles sonhos, mais as galinhas aumentavam, ou seja, mais as pessoas morriam ao seu redor. Talvez até mesmo isso aumente o trauma de Mitaka Asa, principalmente depois da morte da sua mãe, da morte do Chamblon lá, que era o gato dela. Só que disso tudo dá para tirar uma saída, e a saída é a única
única pessoa que salvou ela e deu motivos para que ela continuasse vivendo, e é o Chainsaw Man. Tanto que ela comenta assim: poxa, fui salva de novo pelo Chainsaw Man. E aí nós vemos ali algumas notícias, uma pessoa do lado dela falando que o neto dela tinha por volta da idade de Mitakaze e ele acabou morrendo graças aos escombros que caíram em cima dele. Então aquela batalha do Chainsaw Man e da Mitakaze ajudou para que muitas pessoas perdessem entes queridos, assim como aconteceu quando o demônio tufão, que parece ter sido o demônio tufão, apareceu lá no passado quando Mitakaze ainda era pequena e graças a ele a sua mãe acabou morrendo. Todas as pessoas sofrendo ali fazem com que o ambiente da Mitakaze se torne cada vez mais depressivo, mais triste, e que ela possa ficar cada vez também mais para baixo, mas ainda há algo que faz com que ela possa ter uma esperança, que é o Chainsaw Man. E isso tudo me cheira um plano da Kiga junto com o Yoshida. Eles fizeram uma aliança não para acabar com o Chainsaw Man, mas sim para separar Mitakaze dele, para que em certo momento ela sentisse cada vez mais culpa e transformasse ele em arma. Eu acredito que esse é o objetivo dos dois. E agora eu vou explicar para vocês o porquê eu acho isso. Porque logo a seguir tá passando ali num programa de TV o Iseumi. O Iseumi tá lá num programa de TV falando sobre a Associação pela Paz do Chainsaw Man, falando que as pessoas deveriam se unir a ele e ao Chainsaw Man para combater o grande mal, porque o Chainsaw Man é quem tá salvando todo mundo, foi ele que matou o demônio da queda, foi ele que acabou com o demônio pistola. E ele chega até mesmo a mencionar que o demônio da queda causou anomalias gravitacionais não só no Japão como fora dele. E aí eu entro no detalhe: será que ele tá falando a verdade ou ele tá falando a mentira? Porque quem tá mandando ele falar aquelas coisas é a Kiga. Logo, o que ele pode estar falando acerca do mundo inteiro é uma mentira ou uma meia verdade. Gostaria de saber o que vocês acham. Porque, bom, ele tenta recrutar todo mundo, alguns começam a falar: é isso aí, Chainsaw Man, não sei o que, mas logo a seguir o apresentador fala pra ele: oi, Seumi-san querido, é o seguinte, e se depois de tudo isso que você tá falando não acontecer, e aí o vestibular, né? Melhor você se preocupar com os estudos, porque nada disso vai acontecer de fato, essa profecia de Nostradamus é uma puta de uma mentira. Então todo mundo começa a dar risada dele e falar: isso aí, você é trouxa. Mas logo então ele conversa com a Kiga, fala que todo mundo riu da cara dele e ela diz: não, mas esse era o objetivo, a gente queria que todo mundo te subestimasse. E aí ele pergunta: mas por quê? Por que todo mundo teria que me subestimar se eu tô falando do Chainsaw Man, o nosso grande herói, papapá? E aí aparece um cara atrás dele, claramente é as mãos ali de um homem, e ao que parece essa pessoa pode ser o Chainsaw Man fake, mas ele não deve ser o demônio da morte, mas sim o demônio da justiça, que está unido a Kiga. Pelo menos são essas conexões que eu imagino, visto que em capítulos passados foi dito que o grande medo chegará à Terra, o que mostra que ele ainda não chegou. O segundo outro detalhe é: normalmente os demônios do apocalipse, como Nayuta, Kiga, Mitakaze, ou no caso a Yoru, são mulheres, então talvez o demônio da morte pode ser também uma mulher. E quem está junto com a Kiga nesse caso é o demônio da justiça, que foi dito que ainda estava na escola e pode ser ele quem está utilizando os poderes de Chainsaw Man fake. Isso quebra aquela minha teoria que o Iseumi na verdade seria o Chainsaw Man fake, mas como ele é o rosto de todos e tudo mais, e como ele já pagou uma de Chainsaw Man lá atrás, ele pode ser usado como Chainsaw Man fake, falando que ele tem a cordinha ali no peito, falando que ele é o Chainsaw Man, diretamente para o povo, se tornando em um assunto balela. E por que balela? Bom, nós temos dois pontos aí. O primeiro é: Kiga-chan é o cérebro de tudo e Iseumi é o rosto. O rosto que mostra para o pessoal a associação do Chainsaw Man. Ela comanda todas essas peças e a associação tem como objetivo fazer com que o mal não exista mais no mundo. Agora, o mal? Que mal? Seria o mal do grande medo que virá? Não sei. De toda forma, o Iseumi tá lá morrendo de medo, e o detalhe é que ele sabe quem é o Chainsaw Man original. Ele sabe que esse daí não é o verdadeiro. Tanto que ele fala que tudo é pelo Chainsaw Man. Ao que parece, esse é o Chainsaw Man fake. E aí vai a questão, gente. Por que ele teria que ser subestimado? Nós temos duas possibilidades. A primeira: o Denji tá preso. Então o Chainsaw Man fake vai agir como um Chainsaw Man original, fazendo com que as pessoas ou tenham medo dele
ou o tornem um grande herói a ponto dele se tornar alguém muito temido pelos próprios humanos. Como a gente pode ver normalmente em filmes do Superman, por exemplo, quando o Batman fala assim, pô, esse cara é muito poderoso, ó, a gente tem que tomar cuidado, porque se um dia ele quiser se revoltar contra a gente e quiser matar todo mundo, ele pode, porque ele é muito poderoso. Então, se a gente colocar o Chainsaw Man como um cara super poderoso, como herói, e do nada ele se transformar em um vilão, as pessoas vão ter medo do Chainsaw Man, o que vai fazer com que o poder do Chainsaw Man aumente. Agora, por que teria que aumentar o poder do Chainsaw Man se a Kiga disse que nem ela, nem o controle, nem o Chainsaw Man pode parar esse grande medo? Bom, aí que tá a solução. A arma de Mitaka Asa bufaria totalmente esse poder, transformando o Chainsaw Man em uma arma. E é por isso que o Demônio da Guerra é passível de ser o grande salvador do mundo, vamos dizer assim. Porque uma arma de um demônio mega forte e Mitaka Asa conseguindo transformar o Chainsaw Man nessa arma, ela se tornaria uma arma a ponto de bater de frente com esse grande medo. E para isso o Yoshida e a Kiga podem ter se unido. Gostaria de saber o que vocês acham disso, porque logo a seguir é mostrado o Denji lá numa cadeira com as suas mãos amarradas, seus pés amarrados e tudo, e aí ele começa a xingar o Yoshida e fala pro Yoshida, foi você que fez isso? Você fez isso com a Nayuta? Você fez isso com a Mitaka Asa? O que você fez com elas? E aí ele fala assim, ó, elas estão protegidas, a gente tá mantendo você aqui porque você tem que ficar protegido. E por que ele tem que ficar protegido? Porque ele é o original, e o Chainsaw Man Fake vai fazer o papel de fake, mostrando ser uma outra pessoa, um Chainsaw Man diferente, que vai causar medo nas pessoas, fazendo com que as pessoas passem a entrarem em um completo caos, e a partir desse caos, o Chainsaw Man original é quem vai ganhar o verdadeiro poder. Não à toa, todos os exércitos ali, quando eles estão correndo, é dito que, pelo que parece na TV, todas as pessoas que fizeram algum burburinho, querendo dizer assim, ah, o mundo vai acabar, ou alguma coisa assim, querendo provocar medo nas pessoas ao redor, elas têm que ser presas e impedidas disso. Então, é interessante como eles limitam as outras pessoas para que o medo aumente. É proposital, pelo menos é isso que eu tô imaginando. Bom, o Denji fica pé da vida e aí ele vai brigando ali com o Yoshida, xingando o Yoshida, até que ele cai no chão. E eu gostaria que vocês reparassem nessa caída dele no chão, porque acho que para alguns vai ser como se o Yoshida tivesse feito algo. Mas quando você olha as imagens do Denji, ele tá muito curvado na cadeira, e é aquela cadeira que tem uma rodelinha embaixo assim, é muito fácil de você só ir um pouquinho pra frente, escorregar e cair. Então eu acho que o Denji ele tava indo tão pra cima, e o Yoshida foi provocando ele, que uma hora ali ele caiu, bateu a cara no chão, e é por isso que ele caiu. E aí o Denji fala pra ele que vai matar ele se ele tiver feito alguma coisa igual ele fez com o Denji, com a Nayuta e com o resto do pessoal. Gostei bastante que o Denji, eles têm esse carinho pelos cachorros, pela Nayuta, pela Mitaka Asa, sabe? Ele tem esse vínculo com eles. Mas aí o Yoshida fala que nada aconteceu, que eles estão protegidos, assim como o Denji, só não diz como exatamente. O Denji tenta chegar em um acordo dele, falando que vai lamber até a bundinha dele, se ele... até a bundinha dele, velho, se eles o soltarem e deixarem ir pra casa, mas ele diz que não, eles têm que ficar ali protegidos. E claro que todos ficarão seguros desde que o Denji continue sob proteção, e essa fala é muito importante. Bom, é ali que termina o capítulo, mas se liga só, por que o Denji protegido faria com que as outras pessoas permaneceriam bem? Eu acredito que o Denji, além da própria destruição que ele já causa, porque a gente percebe que ele não salva os homens, por exemplo, né? Então ele não salva todas as pessoas. Então, querendo ou não, ele traz destruição por onde quer que ele passe. Assim como a gente vê, por exemplo, em Boku no Hero Academia, que os heróis, eles têm que lutar contra os vilões de uma forma a não destruir prédios, a não acabar matando uma pessoa inocente no processo porque eles estão enfrentando um grande vilão. Da mesma forma, o Chainsaw Man, ele é um herói que acaba destruindo tudo. E tipo, dane-se se ele tá destruindo tudo. E isso também pode ser um problema para a sociedade. Só que eu acredito que não tem a ver com isso, e sim com uma união entre o Yoshida e a Kiga, e talvez ele esteja tentando subornar ela, mostrando que, ó, vou manter o Chainsaw Man aqui isolado e você não vai poder usar ele nos seus planos. O que faz com que ela tente agir de outra forma,
como a própria utilização do Chainsaw Man Fake e das falácias do Izumi. Pode ser que eles não entraram ali num acordo, ou pode ser que eles entraram num acordo que para transformar Mitaka Asa cada vez mais forte, elas precisariam de um sentimento de culpa ainda maior. Até porque o Chainsaw Man já salvou ela umas 2, 3 vezes, e isso faz com que ela tenha um sentimento de culpa quando ela não salva ou não ajuda o Chainsaw Man. E se ela não ajuda o Chainsaw Man, ela se sente culpada. Então o seu poder tecnicamente aumenta quando ela vai criar alguma coisa. Então as possibilidades que eu imagino são essas. Eles querem tornar o Denji, quer dizer, o Chainsaw Man Fake no caso, um super-herói, porque o poder, o medo das pessoas viria diretamente pro Denji quando ele se tornasse um, tecnicamente, vilão, já que ele é original e está preso. E assim Mitaka Asa poderia transformar ele em arma, já que ela é suposta ex-namorada ou namorada do Denji. Já criou um vínculo, tanto com o Denji quanto com o Chainsaw Man. E além dessas coisas, o grande medo pode ser a própria morte, já que o Yoshida já propôs ao Denji matar o demônio da morte. Será que ele conseguiria zerar o demônio da morte? E aí o mal sobre o mundo seria extirpado? Talvez estejam outras coisas ali ligadas. Eu acredito que o demônio da morte ainda não apareceu, e aquela pessoa atrás do Izumi pode ser o Seigi, que é uma teoria que eu vi no canal da Renata do Solo Oriental, canal muito bom aliás, gente, e agora eu aguardo aí pra ver, mas eu acho que não é o Seigi, eu acho que é uma outra pessoa. Uma pessoa nova, talvez. De toda forma, o Mano Joe aqui está vazando. Espero o comentário de vocês para saber se vocês acham que a Kira se uniu ao Yoshida, entre outras coisas, beleza? Mano Joe tá indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.